O grupo Stellar foi um dos principais girl groups do K-pop da década passada, onde os grupos no geral tinham um conceito mais futurista e um beat com mais sintetizadores. O grupo só fez sucesso entre 2014 e 2015, e a gente vê vários exemplos disso, como o Way Away e o Girls' Day, que inicialmente não tinham um conceito provocativo, mas que foram adotando com o passar do tempo. E aparentemente era o que fazia esses girl groups entrarem nos principais charts musicais e venderem mais álbuns. O Stellar acabou tendo seu disband oficial em 2018, quase um ano após produzirem seu último mini-álbum, Stellar Into the World. E um dos principais motivos seria a recusa de algumas membros do Stellar em renovar os seus contratos. Mas somente em outubro desse ano foi revelado o real motivo disso tudo, e o quão traumatizante o Stellar foi para os seus membros. A história foi revelada em um programa chamado Miss Black, um programa do canal coreano MBN que, além de tentar dar a ex-membros de girl groups uma segunda chance em suas carreiras, revela histórias que nunca foram contadas sobre o grupo em que faziam parte. A primeira dessas convidadas foi a Gayeon, que era membro desde o início do Stellar e foi uma das que recusaram renovar seu contrato com a Entertainment Pascal, a agência do Stellar. Gayeon disse no programa que achava que faria parte de um grupo com conceito mais inocente, como foi o conceito do debut do Stellar em 2011. Só que o grupo não teve tanta aceitação assim na época. Por causa disso, o grupo migrou para o conceito provocativo e de repente o grupo começou a ter mais compromissos, fazendo com que elas continuassem a produzir mais e mais conteúdos com um conceito provocativo. Gayeon afirmou que durante as filmagens de Vibrato, as meninas do Stellar haviam se recusado a usar roupas provocativas para o MV, que além de serem muito reveladoras, aquele tipo de roupa dificultava demais os movimentos da coreografia. O produtor disse que elas deveriam experimentar primeiro as roupas antes de dizerem que não podiam usá-las, e caso fosse provocativo demais, as fotos não seriam divulgadas. E apesar de terem entrado em consenso com esse produtor de que as fotos eram de fato muito provocativas, elas foram publicadas mesmo assim, desrespeitando a vontade do Stellar. Na época da saída de Gayeon do Stellar, a idol revelou que havia ficado horrorizada com o teor sexual de Marionette, o primeiro MV do grupo com um conceito provocativo. Isso porque dentro do MV, coisas simples como beber leite e acidentalmente derramá-lo eram feitas não por causa do roteiro, mas para ser extremamente sexual. E por causa disso, Gayeon não toma leite até hoje. Durante o Miss Black, a mãe de Gayeon afirmou que quando a filha fazia parte do grupo, ela chorava muito e que várias vezes ouvia os outros dizendo: por que a sua filha faz esse tipo de coisa? Criticando a idol justamente pelo conceito do Stellar. Gayeon revelou que até hoje recebe mensagens com conteúdo indecente e propostas de pagamento por favores sexuais. Gayeon ainda relata que desenvolveu um trauma tão pesado por causa do período que passou no Stellar que até hoje não usa roupas mais curtas, preferindo usar calças ou roupas longas, pois detesta que pessoas fiquem olhando para suas pernas ou para sua pele. Os apresentadores do programa ficaram muito sensibilizados pela história da Gayeon, pedindo desculpas por sua juventude ter sido tão destruída por pessoas que não merecem ser chamadas de adultos, deixando o final da história da idol para o próximo episódio do Miss Black. Em resposta ao programa, Choi Byung-min, diretor da agência do Stellar, afirmou que a história seria diferente. Segundo ele, após o conceito fofo não ter vingado, o grupo e a gravadora decidiram em comum acordo mudar para o conceito sexy, e que além disso, os pais das membros do Stellar foram avisados sobre a mudança. O CEO afirmou que durante o MV de Marionette, foi a agência que pediu ao diretor que tirasse as cenas provocativas do MV, o que me deixa com muito medo do que significa provocativo para esse cara, já que a versão final de Marionette ainda continua extremamente provocativa, continua muito sexualizada. Segundo ele, as meninas do Stellar de fato reclamaram das roupas de Vibrato, mas ele havia conversado com elas que usaria as imagens no teaser e que durante as promoções de Vibrato elas não tiveram nenhum problema em usá-las. O diretor afirmou que não entendia as intenções de Gayeon em afirmar aquilo e que a agência havia perdoado a dívida que ela e a membro Minnie tinham com a empresa, devido a uma multa por quebra de contrato cometida por elas contra uma marca de cosméticos, onde a empresa teve que arcar com um prejuízo que a deixou em dificuldades financeiras. Ele alega que a única coisa que ele queria para o Stellar é que elas estivessem de fato entre as estrelas, mas que os membros deveriam ter se esforçado do mesmo
mesmo modo. Ele finaliza dizendo que está muito desapontado com a produção do programa Miss Black e que tomará ações legais contra a emissora por quaisquer danos causados. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa história toda, quais foram os buracos que você achou nessa história do diretor, que tem muita coisa aqui que foi muito mal explicada, e se você vai dar suporte a Ga-yeon nessa nova etapa da carreira dela. Segue a gente no Instagram, curte o vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.